Muito bem, já estamos de volta à nossa terceira parte, com a presença especial do homem de Deus, Lion of Judah, Man of God. Pode saudar os nossos internautas. Já tínhamos avançado. Boa noite, Moçambique, boa noite a todos. Estamos num programa muito especial que, na verdade, é tão espiritual de que análise política. Amém. E assim vamos debruçar muita coisa boa em termos da história do povo de Israel e o povo de norte de Gaza. Ok. Que vão saber o que é isso. Há muita coisa para se falar nesse momento. Amém. Amém. Homem de Deus, podemos iniciar com o homem de Deus. Homem de Deus, Machel já havia avançado com alguns pontos. Homem de Deus, como é que olha para essa situação que está a ocorrer em Israel, assim como na Palestina? Como é que olha para este conflito, homem de Deus? Bom, na verdade há muita coisa que temos que debruçar sobre a historicidade de Palestina, Israel, Gaza. Na verdade não existe Estado palestinense. Esse é o primeiro ponto. E nós não temos como... Bom, nós vamos analisar o assunto espiritualmente, não em termos políticos. Nós não somos analistas políticas. Será necessário olhar um pouco primeiro na história bíblica, quando começamos com o pai Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, quando ele foi chamado como a terra prometida, que é a terra dos cananeus, que é a terra da promessa. E Deus deu aproximadamente 400 anos de graça para os cananeus. Nesse tempo de graça é quando o povo de Israel foi levado ao cativeiro egípcio. E o povo ficou 400 anos lá. E Deus viu que, afinal de contas, os cananeus não estão a se converter. É quando Deus manda de volta o povo de Israel. Já no tempo de Josué, nós sabemos que Moisés morreu pelo caminho. Dentro desse contexto, lá em Josué capítulo 11, para lermos um pouco, lá nos últimos versículos, vamos descobrir que Josué já estava a tentar entrar pouco a pouco na terra da promessa. E dentro desse contexto, ele vai eliminando muitos países aí, cidades. E aqui no versículo, no penúltimo versículo do capítulo 11, ele vai deixar 3 cidades. E veja que Josué. Exatamente. Vamos ver capítulo isso, 11, versículo 16. Tomou, pois, Josué toda aquela terra, a saber, a região montanhosa, de todo o Negueb, toda a terra do Gozém, as planícies, Áraba e região montanhosa de Israel com suas planícies. Desde o monte Halak, que sobe a Ser até Baal-Gadá, no vale de Libano, ao pé do monte Hermon. Também tomou todos os reis e os feriu e os matou. Por muito tempo, Josué fez guerra contra todos esses reis, não havendo cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão, por meio de guerra, as tomaram. Porquanto do Senhor vinha o endurecimento do seu coração para sair à guerra, a fim de que fosse totalmente destruído e não lograsse piedade alguma, antes de todos destruídos, como o Senhor tinha ordenado. Naquele tempo, veio Josué eliminou os anaquis da região montanhosa de Hebrom, de Ber, de Anab, de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquis sobreviveu na terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza, em Gade e Astote alguns subsistiram. Somente em Gaza, Gade e Asdod. Veja só, hoje estamos a falar já de Gaza, a faixa de Gaza. Desde o tempo de Josué até nos nossos dias, ainda existe esta guerra. Esse é o primeiro ponto. Quando você acompanha a história de Israel, vai perceber que o povo de Israel, depois de Josué, quando você começa a ler o livro de Juízes, vai perceber que o povo de Israel sofreu a guerra dos filisteus. Eles não permitiam, não facultaram a passagem do povo de Israel para a terra prometida. Porque Josué deixou essas 3 cidades. Quando você vai para a história de Davi, ele vai lutar com quem? Com Golias. Era de que cidade? Daquelas 3 cidades. Está percebendo? O Golias, o gigante Golias, pertencia àquelas 3 cidades que Josué poupou. Então a falha para mim começou com Josué quando poupou aquelas 3 cidades.
Eu quero dizer que devia ter eliminado o Josué. Exatamente, conforme a partir do versículo 16, que ele eliminou todas as cidades que existiam na terra da promessa. Okay. Mas deixou Gad, Asdod e Gaza, Okay. que hoje chamamos de faixa de Gaza. Okay. E hoje chamamos de palestineses, no hebraico. O Pei e o Fei é a mesma coisa. Okay. Temos aqui, chamamos de sinais de Massoret, ou chamamos daquilo que Dagesh, um pontinho aí no letra P. Então, quando você tira o pontinho, ao invés de ser P, torna-se F. Okay. Exemplo simples, para nós farmácia é com F, mas há que escrever farmácia com P, H. Okay. Então, a mesma coisa, Filisteu, Palestina, é a mesma coisa. Okay. O ponto número 2, não existe Estado palestinense. Ok. Quando você olhar no mapa, ok, da Palestina, assim podemos dizer, ou de Israel, você vai perceber que existe, na verdade, uma pequena parte dentro do mapa que representa a faixa de Gaza. Ok. Então, essa faixa de Gaza está do lado esquerdo, mas também à direita tem uma pequena região, ok? Essa parte aqui, Ok. esse é Jordão. Aqui é faixa. Pode mostrar um pouco? Não sei se vai ser possível. Peço para realizador, peço para puxar o mapa aí que o homem de Deus está a representar. Sim, pode explicar menos? Bom, este é a nação israelita. Ok. Essa pequena parte aqui, Ok. é a tal faixa de Gaza. Ok. Essa parte aqui, Ok. já é Transjordão. O resto, Como? Ok. Pode. Ok. Man of God, pode aproximar um pouco a câmera? ok? Pode aproximar um pouco? Bom, eu estava a dizer o seguinte, que esta é a nação israelita. Ok. Aqui, neste pequeno pedaço, é a faixa de Gaza. Este lado também é Transjordão. O resto é Israel. Se você prestar atenção, a guerra que existe agora não é toda a Palestina, mas é um pouquinho de Gaza e Transjordão. Depois vou explicar melhor o que isso significa. Ok. Nós sabemos que o povo de Israel, conforme eu estava a contar na história... Ficou com 3 minutos, homem de Deus, para podermos... Exatamente. No Man of God. Eu estava a dizer que o povo de Israel, houve um momento que, exatamente no ano 722, que o reino do norte, neste caso foi eliminado pelos assírios, Ok. no ano 722, apenas restou o reino do sul, estamos a falar de tribo de Judá, tribo de Benjamim e um pouquinho dos Manassés, Ok. Mas tudo isso foi engolido na tribo de Judá. Ok. Acontece que já em 1948, na Organização do Estado de Israel, acontece que esses Hamas, exatamente agora ou atualmente, 1987, esses Hamas, eles tinham uma ligação com o norte da África, estamos a falar do Egito, um grupo dos muçulmanos, que ele se ligava com eles. E ele, desde 1987, faz de tudo para obrigar, percebe com a guerra aqui é espiritual, para obrigar a nação israelense a aceitar o muçulmanismo, o islamismo. É obrigatório. Só que no ano 2005, o povo de Israel assumiu categoricamente, deixar a faixa de Gaza pertencente à Palestina. E deixar também Transjordão a pertencer à Palestina. Esse é o povo israelense. Exatamente. Deixa no poder a faixa de Gaza e Jordânia, pertencente à Palestina. Isso em 2005. Só que em 2006 o Hamas ele faz o que? Golpe de Estado. O Hamas. Ele obriga toda a cidade de Gaza e Jordânia a ser islamismo, à força. E ele não foi dado espaço. Então ele obrigou tanto Gaza, tanto que Jordão. Significa que tanto em Israel agora não há paz, mas também em Gaza também não há paz. Dentro disso tudo mostra claramente que em 2006 ele fez esse golpe. E agora dia 7 fez essa confusão de novo. Agora o que me dá coragem, só para terminar? No ano de 66, o povo babilônico invadiram Jerusalém, 66, 597 e 587, exatamente no dia 9 de agosto. Nós chamamos de Sheva Avi.
9 de agosto. Acontece que, quando Jesus nasceu, cresceu aqui, lá em Mateus capítulo 24, Lucas também 21, Marcos capítulo 13, ele fala exatamente da grande destruição da terra ou do templo de Israel. Okay. No ano 70, exatamente o imperador Titus, ele destruiu o segundo templo. Okay. Exatamente no Chevav Avi, ou no dia 9 de agosto. Okay. Veja só, 9 de agosto, porque a guerra, os babilônios invadiram, né, no dia 7 até dia 10. Okay. Mas a destruição do templo foi no dia 9. E agora, de novo, no segundo tempo, foi no dia 9 de agosto. E agora estamos a dizer que a guerra começou no dia 7 de outubro. Está a ver que tudo está em paralelo. Isto, há uma relação aqui, há uma conexão. Isso, para nós como judeus, quando chega dia 9 de agosto, no calendário lunar, não esse gregoriano, quando chega essa data ali, você há de ver todo judeu de roupa preta. Vai chorar aonde? No monte, no muro das lamentações. E nesse dia não se toma banho, não se come, não há casamento, não há nada em Israel, porque é dia de lamentação. Não vai se ler qualquer texto da Bíblia, apenas lamentações do profeta Jeremias. Então essa guerra é tão espiritual porque do outro lado está a se cumprir as profecias sobre o tempo das dores. Então é o que está a acontecer agora lá na Palestina. E nós precisamos saber que esses palestineses, no fundo, eles não têm uma nação. Porque se você faz DNA daqueles, mano, você vai perceber que aqueles pertencem à África subsaariana. Eles foram levados lá na África do Norte como escravos por ismaelitas. Para lá. E eles lá não resistiram. Acontece que no ano de 1917, para quem conhece as profecias, exatamente estamos a falar Apocalipse capítulo 8, quando se fala de trombetas, não trombetas, praga, não praga, toda a confusão dos 7. O Império Otomano, ele invade Israel. Se você não sabia, não existe no Alcorão a palavra Jerusalém. Acontece quando eles vão invadir lá, numa primeira fase, até nós judeus, recebemos o ismaelita, Islã, porque eles também acreditavam no único Deus. Só que ao andar do tempo, eles começaram a querer colonizar, fazer a força. Tem uma tradição lá que não existe no Alcorão, que diz que este homem que é representado dos muçulmanos, né? Ele foi para lá e recebeu uma visão exatamente ali hoje que chamamos de Domo da Rocha. Ali no Domo da Rocha existia, foi naquele lugar que Abraão queria sacrificar o seu filho Isaac. É no mesmo lugar onde construiu-se o templo do rei Salomão. E a tradição diz que Maomé teve visão ali de Jesus, de Abraão e de Moisés. Ali naquele lugar. Naquele mesmo lugar. E ele subiu para os céus. Então é a partir dali que os muçulmanos começam a ocupar aquele lugar, porque também é importante para ele, mas também é importante para nós como judeus. Então o Amã está ligado a esse grupo de Balcor, um senhor chamado Balcor, que na verdade era terrorista também, que queria obrigar o povo de Israel naquela fase a tornar-se islâmico. Então o Amã está ligado a essas pessoas. O que está acontecendo agora na Palestina ou lá em Israel não é uma guerra civil, no entanto que infelizmente há muita morte, conforme estava a dizer o evangelista aqui, mas na verdade isso é uma guerra espiritual e são sinais da volta de Jesus. Se você ler bem a profecia de Apocalipse, vai perceber que existe aquela guerra que chamam de Armagedon. Se você olhar bem na geografia, vai perceber que ali é limite de 3 continentes. Está lá a África, está lá a Ásia, está lá a Europa. Ali na faixa de Gaza. Ali na faixa de Gaza. É ali na faixa de Gaza que Davi lutou com Golias. Está a perceber? Então é uma história bíblica que vem desde há muito tempo no passado. Então nós temos que trabalhar o assunto mesmo com calma. Vamos descobrir que há muita coisa que temos que aprender sobre esta guerra aqui, porque também é chamada de atenção. Muito bem. Muito obrigado, homem de Deus, pela sua grande intervenção. Homem de Deus, homem de Deus estava para avançar mesmo. Homem de Deus, este é o momento. Eu entendo que o evangelista aqui já falou boa parte, já deixou muito clara muitas coisas. Talvez... desculpa, homem de Deus, na sua dissertação, vou pedir para o homem de Deus responder-me a pergunta que diz que qual é o posicionamento de Deus nesta situação? O que Deus diz? Qual é o pensamento de Deus? E o Deus
único, o Deus omnipotente, qual é o posicionamento dele neste assunto? Bom, primeiro só queria trazer talvez pequenos subsídios. Ok.